Bora lá então, meu povo, vem comigo, ondas estacionárias. Bom, então, quando eu tenho uma onda refletida em uma determinada extremidade, tá? Ou uma sequência, um trem de ondas que se interfere construtiva e parte destrutivamente, eu posso criar um padrão. Esse padrão dá a sensação que a onda está estacionária e é isso que nós vamos estudar. Então, para ter a noção desse padrão de onda estacionária, é necessário sempre termos em mente, meninos e meninas, a famosa equação de Taylor que descreve a velocidade de um pulso em uma corda, tá? Em função da força, em função da tração aplicada à mesma. Então, segundo Taylor, nós podemos aplicar, ou melhor, deduzir que a velocidade em uma corda ela é proporcional à tração ou à força aplicada nessa corda. Quanto maior a força, maior a velocidade. E inversamente proporcional à minha densidade linear, que é esse μ. Então, para você entender a densidade linear, esse μ nada mais é do que a densidade volumétrica, que a gente chama de D, vezes a área, tá bom? Que aqui nós chamamos de superfície S. Então, dependendo da situação, quando eu tenho, por exemplo, a corda de um violão, a corda de um violão pode gerar ondas estacionárias e a velocidade do pulso dessas ondas estacionárias de uma corda de um violão, por exemplo, pode ser dado pela equação de Taylor, que é descrita por raiz quadrada da tensão da corda dividido pela densidade linear, tá bom? Mas agora, qual que é esse padrão que eu posso ter, por exemplo, em uma corda de violão? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que uma corda ela está amarrada em duas extremidades. E ao impulsionar essas extremidades, eu vou emitir um pulso. Esse pulso será refletido e vai interferir com um novo pulso gerado. Essa interferência, ela pode interferir de maneira destrutiva, matando o pulso. Esse pulso destrutivo também é conhecido como nó. Ou ela pode interferir de forma construtiva. Então, quando eu tenho uma interferência construtiva, nós chamamos esse pulso de ventre, que é essa situação aqui. A situação onde eu tenho o aumento, né, dessa nossa amplitude, tá? Então, esse vai e vem de pulsos criados e pulsos refletidos que podem criar regiões destrutivas conhecidas como nós e construtivas conhecidas como ventres, ele cria um padrão de onda estacionária. E nós podemos deduzir qual é o seu comprimento de onda a partir do tamanho L da corda desse violão. Por exemplo, se assumirmos que esse violão tem uma corda de tamanho L, é visível que esse L equivale a meio comprimento de onda. Ou seja, um comprimento de onda vale 2L. Se lembrarmos da equação fundamental da ondulatória que fala que V igual a lambda F, eu posso dizer também que a minha frequência é a velocidade dividido pelo lambda. E o lambda vale 2L, então nós podemos escrever que a frequência vale 2L. Então a frequência desse primeiro padrão de onda é V por 2L. E esse V eu posso jogar na equação de Taylor e eu posso chegar nessa equação final, que descreve a frequência de vibração do primeiro modo estacionário. Esse primeiro modo estacionário de vibração, chamado também de primeiro harmônico ou simplesmente harmônico fundamental, tá? Se eu aumentar a minha frequência,
eu posso criar outros padrões de ondas estacionárias. Obviamente, seguindo a lógica, eu vou ter aqui, ó, esse é um padrão chamado de segundo harmônico. A onda vai, ela volta, ela será refletida, criando regiões construtivas e destrutivas, tá? Então, nós temos os nós como se fossem as regiões destrutivas e os ventres as nossas regiões construtivas. Mas nessa situação, nós encontramos o quê? O tamanho L da corda do violão representa agora, no segundo harmônico, né, o próprio comprimento de onda. Se eu aumentar mais ainda a frequência, o terceiro padrão de onda estacionária que eu vou gerar é um padrão que eu tenho 3 ventres, tá? 3 ventres e 4 nós, lembrando que esses nós são regiões destrutivas e os ventres regiões construtivas de interferência, tá bom? Então, seguindo a mesma lógica da equação fundamental, seguindo a mesma lógica de que agora eu tenho um comprimento de onda e meio, nós conseguimos deduzir, tá, as equações e provar que ao aumentar os harmônicos são modos de vibração, eu estou aumentando a minha frequência. Olha só, se eu for fazer a mesma demonstração que eu fiz para o primeiro harmônico, eu vou chegar ao quê? Que a frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro harmônico. Eu vou chegar que a frequência do terceiro harmônico é o triplo da frequência do primeiro harmônico. Então, obviamente, a frequência do quarto harmônico vai ser o quádruplo da frequência do primeiro harmônico, ou harmônico fundamental. Uma outra relação bem importante que nós chegamos também, que quando eu estou falando de ondas estacionárias fixas em duas extremidades, olha só o padrão que nós chegamos aqui, ó. Primeiramente eu tenho meio comprimento de onda, depois eu tenho um comprimento de onda, depois eu tenho um comprimento de onda e meio, e assim por diante. Então, seguindo essa lógica, quando eu estou trabalhando com ondas estacionárias fixa em duas extremidades, ou cordas estacionárias, vale a pena lembrar que no primeiro harmônico eu vou ter meio comprimento de onda. No segundo harmônico, um comprimento de onda. Terceiro harmônico, 1,5 comprimento de onda. Quarto harmônico, 2 comprimentos de onda. Ou seja, cada harmônico seguinte vai aumentar em meio o meu comprimento de onda. Além disso, nós demonstramos aqui que a frequência do primeiro harmônico ela é fundamental para ser determinadas frequências dos próximos harmônicos, porque nós sabemos que a frequência do segundo harmônico é o dobro da frequência do primeiro, a frequência do terceiro é o triplo da frequência do primeiro, a frequência do quarto é 4 vezes a frequência do primeiro e assim em diante, da mesma forma que nós temos aqui. Tá? Então, a dica do Lucão, para quando eu falo de cordas vibrantes, né, estacionárias, é: lembrem do padrão estacionário de vibração. Se você lembrou desse padrão estacionário de vibração, você consegue deduzir essa lógica se você não lembrar dessas dicas que eu deixei para você aqui nessa aula. Bom, mas eu não tenho apenas cordas vibrantes estacionárias. Eu posso criar ondas estacionárias através de tubos. Esses tubos podem ser abertos ou podem ser também tubos fechados. Vamos lá trabalhar a princípio tubo aberto. Se eu tenho um tubo aberto, eu posso criar uma onda. O seu eco pode interferir com essa onda que eu criei, gerando regiões construtivas e destrutivas. Nós podemos verificar aqui que eu tenho uma região destrutiva no primeiro harmônico, 2 regiões destrutivas no segundo harmônico. Esse é o segundo modo de vibração. Primeiro modo de vibração, primeiro harmônico. Segundo modo de vibração, segundo harmônico. Terceiro modo de vibração, também conhecido como terceiro harmônico. Quarto modo de vibração.
quinto modo de vibração, e eu posso ter, teoricamente, infinitos modos de vibração, infinitos harmônicos. Então, usando a mesma lógica, nós temos o quê? Meio comprimento de onda, um comprimento de onda, um comprimento e meio, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, assim por diante. Eu posso demonstrar facilmente também que se eu sei a frequência do primeiro harmônico, eu posso deduzir a frequência do segundo harmônico e eu provo que a frequência do segundo harmônico é o dobro da primeira, a frequência do terceiro é o triplo da primeira, a frequência do quarto é 4 vezes a primeira, a frequência do quinto é 5 vezes a primeira. Então, quando eu falo de tubos abertos, eu vou ter a mesma lógica de vibração do que ondas estacionárias em cordas. O que muda é só o formato de como essas ondas vão vibrar. Tá bom? Então a dica que eu deixo aqui para vocês também é: lembrem da forma de vibração de quando eu tenho cordas estacionárias ou tubos abertos. Lembrem também o modo de vibração quando eu tenho tubo semi-aberto. O que seria um tubo semi-aberto? Um tubo fechado em uma extremidade, aberto em outra extremidade. Nesse caso, eu vou emitir um pulso. Esse eco pode interferir construtiva ou destrutivamente na volta, tá bom? No ponto destrutivo nós temos os nós, nos pontos construtivos nós temos os ventres. Então, no segundo modo de vibração, eu tenho 2 nós. Terceiro modo de vibração. Quarto modo de vibração. E quinto modo de vibração. Bom, seguindo a mesma lógica, se eu considerar o tamanho do tubo igual a L, nós verificamos que no primeiro harmônico, ou harmônico fundamental de tubo semi-aberto, nós temos o quê? Nós temos 1/4 de lambda. E a sua frequência, usando a equação fundamental, é V sobre 4L. No segundo harmônico, nós temos 3/4 de lambda. E a frequência é 3 vezes a frequência do primeiro. No terceiro harmônico, 5/4. Opa! E é 5 vezes a primeira. A lógica é que não são múltiplos ímpares. Então agora vai ser quem? 7 lambda sobre 4, 7 vezes a frequência. 9 lambda sobre 4, a frequência 9 vezes a primeira. Então, por isso que dependendo do enunciado, dependendo da bibliografia, nós encontramos alguns autores que definem que tubos semi-abertos, ou seja, aberto em uma extremidade e fechado em outra extremidade, são também harmônicos ímpares, mas não confunda. Esse é o primeiro harmônico, primeiro ímpar. Segundo harmônico, segundo ímpar. Terceiro harmônico, terceiro ímpar. Quarto harmônico, quarto ímpar. Quinta harmônico, quinto ímpar. Certo? Vamos colocar isso em prática nos exercícios? Bora lá!